Gente, vamos lá, vamos refletir aqui um pouquinho. Eu quero refletir com você em Gênesis capítulo 2. Se você não encontrar o livro de Gênesis capítulo 2, desista. Esse negócio de igreja não é para você. Deixa quieto. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 18. Enquanto você encontra aí, deixa eu te dar um contexto rapidinho. Nós estamos numa conversa aqui que nós chamamos de 2-1, que é uma conversa focada em família, relacionamento, casais. Nós começamos o ano falando sobre isso, nós começamos o ano refletindo, então no dia 11 nós refletimos, no dia 18 nós refletimos e hoje, dia 25, é isso? É isso, né? Dia 25 de janeiro, nós vamos fazer a nossa última reflexão sobre esse tema, mas confesso para você que tem sido muito bom refletir sobre isso. E eu confesso isso para você porque é o nosso terceiro domingo refletindo sobre esse assunto e eu não consegui sair do livro de Gênesis ainda. Eu ainda estou em Gênesis. Dava para refletir sobre esse assunto em Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Dava para ir embora até Apocalipse. Até em Apocalipse você consegue refletir sobre esse assunto. Mas vão ficar para os próximos encontros. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz o seguinte: Então o Senhor declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. E disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Eu preciso muito de alguns minutinhos seus para nós refletirmos juntos aqui. Então, dá uma sacudida aí, se vier o sono, você fica em pé, se qualquer coisa que vier para tirar a tua atenção, não permita. Vamos prestar atenção rapidinho, muito rápido essa reflexão. Bom, o Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, vai narrar para a gente a criação de Deus. Deus é criador. Tudo que existe, existe por Deus. E sem Ele, nada do que existe existiria. Quem diz isso é o apóstolo João, no capítulo 1. Então tudo, exatamente tudo que existe, Deus trouxe à existência. Deus fez existir. E Deus começa a sua criação em Gênesis capítulo 1, e ele vai avançando na sua criação, ele vai avançando no que ele forma, e à medida em que ele avança, Deus vai dizendo: é bom, é bom, é bom. Deus cria as aves dos céus, é bom. Ele cria os animais da terra, é bom. Todos os dias ele cria os luminares no céu, é bom, é bom, é bom. E quando ele conclui a sua criação no sexto dia,
Quando ele cria os animais do campo que andam sobre a terra, quando ele cria os homens, ele diz: isso é muito bom. E muito bom não porque a última criação era melhor do que as anteriores. É muito bom porque está concluído. É muito bom porque o processo de criação foi concluído, acabou. Então é muito bom, aquilo que Deus fez é muito bom. E tem um detalhe nisso tudo que é muito interessante. Porque no texto que nós lemos agora, nós vamos ver o Adão dando nome a todos os animais e ele mesmo se sentindo sozinho, e Deus diz: então, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele alguém que o corresponda, alguém que o auxilie. Eu vou fazer alguém semelhante a ele, igual a ele. Então Deus coloca um sono profundo em Adão, cerra uma das suas costelas, e da costela de Adão Deus cria a Eva. E apresenta a Eva a ele, e a resposta dele é: essa sim, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Só que naquele momento em que Deus faz a Eva, naquele momento em que Deus traz Eva à existência, não significa necessariamente que Eva já não estava presente na história e na vida do Adão. Se você for ler Gênesis capítulo 1, abre aí comigo, volta uma paginazinha só. Gênesis capítulo 1. No versículo 26 e o 27. Vamos lá? Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Olha o versículo 27. Criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou, dependendo da tua tradução, macho e fêmea os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus cria simultaneamente homem e mulher. E o homem e mulher que Deus cria, a família, a unidade que Deus cria, ele chama Adão. Adão é plural. Adão, ele é semelhante a Deus. Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E Deus, o próprio Deus não faz isso sozinho. É o que nós vamos entender aqui no versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem. Façamos. Nós cremos que Deus, ele se revela para nós em uma triunidade. Nós cremos no Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não como três deuses diferentes. Nós não somos politeístas. Mas nós cremos na manifestação de Deus em múltiplas formas, de outras maneiras, de várias maneiras. Então Deus é uma família, e Deus cria o homem uma família. Deus cria macho e fêmea. Ele cria homem e mulher e chama o seu nome Adão. Até que chega um instante, em que Deus agora vai, da costela de Adão, fazer ou retirar de dentro dele alguém que sempre esteve com ele e ele mesmo não conseguia notar. Porque se você for ver o capítulo 2 que nós lemos agora, o próprio Adão, quando ele começa a olhar para os animais e dar nome para os animais e cuidar de toda a criação, ele diz: puxa, não tem ninguém que me auxilie, não tem ninguém que esteja comigo, não há ninguém igual a mim. O elefante tem a elefanta. O seu girafa tem a dona girafa. O cabrito tem a cabrita. E o Adão ele olha e não vê alguém igual a ele. E então Deus coloca um sono profundo em Adão. E esse sono profundo, você pode entender isso ou perceber isso como
a morte, o sono da morte, o Adão morre. Deus coloca um sono profundo em Adão, ele morre. E Deus faz uma cirurgia nele. E tira de dentro dele aquilo que sempre esteve nele. Aquilo que sempre permaneceu nele. Aquilo que sempre esteve presente e ele não estava conseguindo notar. E Deus coloca então na frente dele. E aí sim ele reconhece e diz, puxa, realmente ela é osso do meu osso. Ela é carne da minha carne. Ou seja, ela sou eu. Ela sempre esteve comigo e eu sempre estive com ela. Nós sempre estivemos juntos, e ele nota finalmente que sempre estiveram juntos, que sempre caminharam juntos, que ele nunca esteve solitário, nunca esteve sozinho. A pergunta que eu fiz quando eu estava refletindo sobre esse texto é por que Deus, sabendo disso, já no momento de fazer o Adão e a Eva do pó da terra, já estava com a mão suja de barro, né? Já estava fazendo um bonequinho de barro, poderia já fazer o outro também, e eles já recebiam o sopro nas suas narinas, os dois, levantavam-se e, olha que maravilha, eles já se encontravam, já iam ser felizes para sempre, igual as histórias de princesa que a gente vê por aí. Por que Deus já não fez assim? Por que ele permitiu o Adão viver com a sensação de estar sozinho, trabalhar e usufruir de tudo que Deus criou, para que só então, depois disso tudo, Deus trouxesse para ele aquela que é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Por quê? Por que isso? E as conclusões que eu ia chegando à medida em que eu refletia, elas estão bem relacionadas à ideia de que Deus foi permitindo Adão desfrutar de tudo e entender que a vida não se limita em desfrutar de tudo. Deus permitiu que o Adão vivesse tudo. Trabalhou colocando nome nos animais, arando o campo, e aí depois ele está desfrutando ali de tudo que Deus criou, o mundo inteiro só para ele, e no final de tudo, com o mundo inteiro só para ele, sendo o Senhor de tudo, de todo aquele mundo, porque Deus, quando cria, entrega para ele o domínio sobre isso. Nós lemos no Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus entregou o domínio para o homem, disse, domine sobre os peixes, domine sobre os animais, domine sobre tudo que tem aqui, essa terra é sua, toma. Então ele era dono de tudo e ainda assim não estava satisfeito. Dono de tudo, responsável por tudo e não satisfeito com nada. Então Deus permite o homem caminhar com a sensação de solidão, mesmo desfrutando de tudo, para que no final ele entenda que não é bom que o homem esteja só. E é legal isso porque quando começa esse processo de criação, Deus vai dizendo que é bom, né? Eu fiz isso e é bom, eu fiz isso e é bom, eu fiz isso e é bom. E aí daqui a pouco ele reúne toda a criação e ele diz, isso é muito bom. E aí daqui a pouco ele olha e fala assim, só que não é bom. E aí você fica, peraí, é bom ou não é bom? Porque Deus disse que tudo era bom. Aí no momento seguinte ele diz, mas não é bom que o homem esteja só. Então tudo era bom, mas isso não era bom. É como se Deus estivesse olhando para o homem e falando assim, ó, você vai alcançar a sua plenitude daqui a pouco. O que eu criei é ótimo, é bom. Mas você vai alcançar a sua plenitude daqui a pouco, calma. É como quando você tem uma criança, um filho. Você olha para aquela criança e você sabe que é muito bom. Mas você sabe que ela ainda não anda sozinha, ela ainda não se alimenta sozinha, ela ainda não tem dentinho na boca para mastigar comida sólida, precisa de leitinho. Então você olha e fala, embora seja muito bom, ainda tem um processo pela frente de crescimento, de amadurecimento, de transformação. Então existe um processo. E aí Deus diz, olha, é muito bom o que eu fiz, mas não é bom que o homem esteja só. Esse status aqui não é o status ideal, isso vai mudar.
De alguma forma isso vai mudar. Então Deus entrega a Eva para o Adão, e aí então está a sua declaração: ela é osso do meu osso, e é carne da minha carne. E Deus então vai dizer: por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então é sobre isso que eu quero refletir com você, sobre essa unidade, sobre essa comunhão que nos torna uma só carne. Diferente do que a gente pensa, eu sei que talvez você já tenha ouvido falar por aí. Deixa eu ver se não tem. Não tem proibição em falar, né? Não tem crianças aqui, tirando a Monique. Não tem mais, então eu posso falar numa boa. Diferente do que a gente ouve por aí, o tornar-se uma só carne não é o momento da consumação sexual. Vamos nos tornar, agora que nós casamos, nós vamos nos tornar uma só carne. Presta atenção no detalhe que eu botei, tá? Agora que nós nos casamos, vírgula, nós vamos nos tornar uma só carne. Não, mentira, bobagem. Não é. Não. Não é isso. Não é sobre isso. Se tornar uma só carne é um processo de unidade, de comunhão absoluta, plena, transparente, que tem origem em Deus, que não se resume em um ato sexual, não se resume em uma transa. Você não se torna uma só carne com alguém na cama. Você se torna uma só carne com alguém na vida. É a maneira como nós vivemos. São as decisões que nós tomamos. É o caminho que nós percorremos. De forma que o grande objetivo nesse trajeto é se tornar uma só carne. Então deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e agora eles estão em uma jornada de unidade, se tornando uma só carne. E o problema para a gente, na maioria das vezes, é que o nosso interesse mesmo, de repente, não é ser uma só carne. O interesse da gente, na maioria das vezes, é permanecer sendo duas pessoas, conservar a nossa individualidade, encontrar um jeito de viver bem com o outro. Vamos botar regras aqui. Esse aqui é o seu limite, é o seu espaço. Esse aqui é o meu limite e é o meu espaço. Isso aqui é para você e isso aqui é para mim. Aqui que é para mim você não toca, ali que é para você eu não toco. Nós colocamos limites e vamos viver bem. Então nós arrumamos um jeito de viver bem estando separados. Entende? Então, ao invés de uma só carne, nós tentamos dar um jeito de continuar sendo dois. Ao invés de ser um, nós inventamos uma forma de continuar sendo dois, mas colocando limites para a gente viver bem como dois. Então, cada um conserva a sua individualidade. E a gente segue a vida como se estivesse tudo bem. Eu disse que é a maioria, porque com certeza aqui hoje não tem isso. Nessa igreja isso não acontece, isso é só para as outras. A união que a gente está lendo aqui, ela passa por um processo de transformação em você, e isso é um dom de Deus, que não rouba a tua pessoalidade, mas que anula a tua individualidade. Eu vou explicar melhor e com mais calma. Não rouba
a tua pessoalidade, mas anula a tua individualidade. E há uma diferença sutil entre a pessoalidade e a individualidade. Porque a pessoalidade diz respeito a você. A você como pessoa. A pessoalidade diz respeito ao seu estilo, à sua forma, ao seu jeito. Tem gente que é carinhoso, grudento. Tem gente que já não gosta tanto. Tem gente que é touchscreen, que fica ali, vai, toca em mim, vai, por favor, toca em mim. Tem gente que não gosta. Tem de tudo, tem de tudo. Então são pessoalidades. E as pessoalidades, elas não podem nunca ser anuladas, porque esse é você. A gente não anula a pessoalidade, a gente entrega para o outro a nossa individualidade. Então, relação é o lugar onde eu confio a você a minha individualidade. A partir de agora, eu entendo que não sou só eu. Que as decisões não são para o meu benefício, para o meu bem-estar, para a minha felicidade, para a minha alegria, para o meu contentamento. Então, eu anulo a minha individualidade, porque agora eu não penso só em mim. Eu não tomo decisões individuais. Eu não procuro me bancar sozinho ou me virar sozinho. Eu não procuro guardar para mim coisas que deveriam ser nossas. Eu não excluo mais o outro da minha vida e das decisões importantes que a minha vida demanda. Eu não anulo mais o outro. Por quê? Porque a minha individualidade foi entregue. A minha individualidade foi ofertada. Isso, inclusive, deveria ser o sermão de todo casamento. Todo casamento que a gente for celebrar, ao invés da gente ler 1 Coríntios 13, o amor, que maravilha. A gente devia pegar o pessoal e falar assim, ó, a partir de agora, você está abrindo mão da sua individualidade. Você está ofertando a sua individualidade para ela e ela está ofertando a individualidade dela para você. Tudo bem? Porque a partir de agora, você mantém a sua pessoalidade, mas você não vive mais como um indivíduo que não depende de ninguém e que se banca sozinho. A partir de agora, você não faz mais isso e você não vive mais isso. Acabou a individualidade. Agora nós somos uma só pessoa, uma só carne. Rapaz, acho que esse é o trem mais difícil. Porque o lance é como que a gente coloca limite nos indivíduos para que os indivíduos não se atravessem. Vai, seja sincero. Como que a gente coloca limite nos indivíduos para que os indivíduos não se atravessem? E não como a gente sacrifica os indivíduos em favor da relação. Como a gente toma decisões sozinho. Não, isso aqui eu não quero para a minha vida. Não, isso aqui eu já avisei ele antes. Falei com ele quando a gente namorava. Já falei que isso aqui... tem um nome isso, é individualidade. Falei para ele antes da gente namorar. Isso aqui eu já tinha falado para ela, viu? Que aqui funciona assim. Quer casar comigo? É desse jeito aqui que funciona assim. Pega um espelho e casa consigo. É abrir mão das individualidades. O objetivo, a jornada, é a jornada de se tornar uma só pessoa. Sem abrir mão da sua pessoalidade, mas entregando como oferta a sua individualidade. Amém, amém?
Não é aquele amém, amém, mas é um amém, né? Não é aquela coisa que você diga, nossa, que amém, mas tá bom, já é um amém. É um bom começo. E é engraçado que no capítulo 2 aqui, que nós lemos, Deus então ele vai dizer, né? Por conta disso, por causa disso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Por conta disso, deixará o homem seu pai e sua mãe. Os TDAH daqui da igreja, a gente vai dominar o mundo, gente, não é possível. A gente vai dominar o mundo, não é possível. Por conta disso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, tem vários aspectos nisso. Eu, quando era mais jovem, eu lembro que eu ouvi um dia uma frase sobre o deixar em 3 aspectos. Deixará o homem pai e mãe, o deixar em 3 aspectos. E para mim, aquilo por muito tempo significou a interpretação desse texto. E obviamente que hoje não é mais a minha interpretação fundamentada, a gente aprofunda o entendimento. Mas inicialmente o que eu ouvia sempre era, bom, deixará o homem pai e mãe, é deixar geograficamente, é deixar emocionalmente e é deixar financeiramente. Deixar geograficamente é porque é o seguinte, meu irmão, tu casou, agora toma o teu rumo. É deixar geograficamente. Deixar emocionalmente, que é aquele lance de corta o cordãozinho, sabe? Umbilical, corta. Não é para virar a cara, mas corta o cordãozinho. E deixar financeiramente, porque não adianta nada. Você casou e tá todo dia lá, ô mãe, tem arroz aí? Ô mãe, fez compra, mãe? Ô pai, preciso pagar umas contas. Então, deixar em 3 aspectos. Muito legal isso. Mas deixa eu complementar esse pensamento. Inclusive, no deixar geograficamente, no dia que eu ouvi, eu não lembro onde foi, quando foi e quem falou, mas eu lembro da frase. Ele falava assim, ó, o deixar geograficamente, inclusive, você tem uma escolha muito sábia para fazer. Você vai morar num lugar que não seja tão perto para eles não irem de chinelo, mas que também não seja tão longe para ter que levar mala. Então que seja num caminho ali estratégico, seja num ponto certo ali. Mas eu quero te dar uma outra impressão, uma outra percepção sobre esse assunto. Que é o seguinte, já começou a chover aqui, né? Oh, Jesus. Espera aí. E o pior é que ontem estava um friozinho tão gostoso, né? Eu falei assim, oh Deus, obrigado. O Senhor está cuidando de mim. Aí eu acordei hoje e falei, amém, tá bom, tudo bem. Eis-me aqui. Ai, meu Deus do céu. Então vamos aprofundar esse deixará. Tenta pensar nas nossas dependências, na maneira como nós nos sentíamos seguros, aconchegados, no ritmo de vida que nós tínhamos. Tenta pensar no tipo de pessoa que foi formada em nós, no tipo de personalidade que foi criado em você, desde o momento em que você nasceu e foi criado por papai e mamãe, até o momento em que você disse sim no altar para alguém. Tenta pensar nisso. Não tenta pensar, deixar pai e mãe que tchau pai e mãe que agora eu estou indo embora. Tenta pensar na formação que você teve até aquele momento. Na vida que você levou até aquele instante. No nosso primeiro encontro aqui, eu falei para você o seguinte, eu falei, gente, a gente carrega uma bagagem junto.
Ninguém aqui é 0 quilômetro. Porque você nasceu, você teve uma família, você teve pai ou teve ausência de pai, você teve mãe ou teve ausência de mãe, você teve irmãos ou cresceu sozinho, e tudo isso vai formando você. Tudo isso vai fazendo de você, de repente, uma pessoa que compartilha muito, uma pessoa que não compartilha nada. E aí você vai entendendo, você fala, bom, ele está acostumado a ter tudo só para ele, porque ele era filho único e tudo era só dele. Ele nunca teve que dividir nada do que ele tem com ninguém. E aí o outro divide tudo, porque ele cresceu numa casa que tem 35 irmãos, então ele está de boa. Ele está tranquilo, está acostumado a fazer isso. E a gente vai entendendo qual é a nossa formação. Depende do lar que nós crescemos, da educação que nós tivemos, da escola que nós estudamos, dos amigos que nós tivemos, das pessoas que nós nos relacionamos antes daquele momento. Depende de muita coisa. Então imagina que Deus está dizendo, a partir de agora, deixe isso. Deixe isso para trás. E inicie uma jornada de unificação com alguém. Uma jornada de comunhão absoluta com alguém. Então deixe isso para trás. De alguma forma, de algum jeito. Tenta deixar o passado no passado. Tenta deixar os traumas que aconteceram no passado. Porque aí você não vai ter desconfiança agora no teu relacionamento, porque no seu relacionamento anterior houve quebra de confiança. Foi no anterior. Então deixa e segue agora outra coisa, outra história, outra vida, é outra pessoa, é outra realidade. É deixar. Deixa. Deixando. Aí você segue uma jornada de unificação. Porque se a gente não deixar para trás, muitas coisas que precisam ficar para trás, a gente não consegue caminhar para frente. E aí que começa a surgir os acordos. O acordo que vai manter a nossa individualidade numa relação. Os acordos que vão nos manter sendo seres distintos. O acordo que vai manter cada um no seu quadrado e acordo de boa convivência. Você não me enche o saco aqui, eu não te encho o saco ali. Você não toca nesse assunto, eu não toco naquele assunto. Você não abre essa porta, eu não abro aquela porta. Você tem os seus problemas, eu tenho os meus problemas. E vamos resolver sozinho. É isso mesmo. É isso que Jesus ensinou. Consegue entender? O convite que o texto faz para a gente, que é o deixar, é o convite de se estabelecer num propósito, num objetivo. E meu irmão, minha irmã, essa comunhão, ela é generalizada. A Bíblia vai falar sobre isso para a gente em vários aspectos. Por exemplo, ela vai dizer para a gente que nós temos um só Deus, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Olha para a gente aqui e vamos ser sinceros. Você acha que tem uma só fé aqui dentro? O nosso problema de comunhão não é só familiar, que diz respeito à nossa família nuclear. O nosso problema de comunhão é generalizado. Nós não conseguimos ter unidade de fé.
Nós temos dificuldade de caminhar juntos, respeitando as pessoalidades do outro e abrindo mão da nossa individualidade para isso. Entende o que eu estou falando? A Bíblia vai falar para a gente que é uma só fé. E aí sabe qual é o problema? O problema é que na nossa individualidade nós vamos desenvolvendo crenças. E as nossas crenças resistem à nossa fé. Eu vou falar uma coisa para você e eu queria que você guardasse isso no seu coração, por favor. Por favor, por favor. Nós vamos sempre achando que o contrário da fé é a incredulidade. O contrário de alguém que tem fé é o incrédulo, e não é. O contrário da fé é a crença. O contrário da fé é o crente, é a crença. Porque quando a fé alcança um incrédulo, ela vai encher ele, afinal de contas, ele está vazio de fé. Então, quando a fé alcança um incrédulo, ela conecta perfeitamente, ela enche. O problema é quando a fé encontra um crente. Porque quando a fé chega e encontra você cheio de crenças, as suas crenças resistem à fé. Entende? Não, peraí, Deus, eu não acredito assim. Eu não creio desse jeito. Eu não acho que é de Deus isso aqui. Eu não sei o quê. Aí chega a fé para você e a fé não tem êxito em você porque você está cheio de crenças. Então as nossas crenças resistem à fé. Meu irmão, pregar para um incrédulo é a coisa mais gostosa do mundo. Eu amo fazer isso. Nossa, como é gostoso. Tenta pregar para um crente. Tenta. Você vai ver ele falando, isso aí eu já sei. Isso aí eu já li. Isso aí não sei o quê. Não. Eu tenho não sei quantos anos de evangélico. Eu já fui 25 anos da igreja. Pois é, então, você está cheio de crença. E as suas crenças oferecem resistência à fé. Por isso que a Bíblia vai dizer que é uma só fé. Nós estamos unidos em uma só fé, mas nos separamos por causa das nossas crenças. Porque as nossas crenças estão conectadas com a nossa individualidade. O indivíduo é cheio de crenças. A pessoa que Deus criou é conectada a Ele por fé. Mas o indivíduo é cheio de crenças. Por isso que grande parte do nosso trabalho aqui é ajudar você a desconstruir as suas crenças, para que você encontre finalmente a fé. A fé livre das crenças. Livre desse tanto de costume maluco que a gente vai colocando como pré-requisito para Deus trabalhar. Não, o negócio é o seguinte, eu tenho que chegar lá e tem que ser desse jeito. Eu faço isso, depois eu faço aquilo, tem um processo para seguir, né? Tem um checklist, e aí é desse jeito, porque Deus funciona assim. E aí o louvor tem que ser desse jeito. Nunca comece um culto com louvor de adoração, viu? Comece com louvor de celebração, porque aí depois você canta uma adoração, e depois vem a palavra, e depois não sei o quê. E aí a gente vai criando essa ordem, o jeito como as coisas funcionam, e a gente não consegue sequer dar liberdade para o Espírito de Deus fazer o que Ele quer fazer. Porque ao invés do Espírito de Deus conduzir o nosso encontro, nós encaixotamos o Espírito de Deus para Ele fazer o que a gente já planejou. Crença. Crença. E aí a gente fica preso às crenças e deixa de lado a fé. Costumes, formas, jeitos. A gente vai encaixotando Deus como se Ele funcionasse da nossa forma. É porque eu creio assim, eu acredito assim. Mas nunca foi sobre o que você acredita. Sempre foi sobre o que Ele é.
Deus não é o que eu acredito que Ele é. Deus é o que Ele é. Qual foi a resposta dele para o Moisés no Monte Horebe? Lembra? Quando Moisés chega, a sarça está ardendo ali, queimando. O Moisés pergunta: quem é você? O que Deus responde para ele? Eu sou o que eu sou. Eu não sou o que você quer que eu seja. Eu sou o que eu sou. Porque não é você que me define, Moisés. Não é o que você acredita a meu respeito que me define. Eu sou o que sou e não o que você quer que eu seja. E as nossas crenças vão formando o Deus que nós queremos que Ele seja, e não necessariamente o que Ele é. Então eu abro mão do que eu acredito sobre Ele, para que eu o conheça verdadeiramente. Isso é fé. Fé é conhecer a Deus. Dá para entender? Que bom. A gente começa a entender sobre comunhão quando a gente começa a abrir mão da nossa individualidade. Começa a entender melhor a nossa pessoalidade, abrindo mão da nossa individualidade e caminhando para que na igreja tenhamos uma só fé, para que com a minha família sejamos um só corpo. Entende? Abrindo mão da individualidade. Daquele negócio, sabe? Não, eu sou sanguíneo. Não, você não é sanguíneo. Você é um desviado. Não importa. E se você é sanguíneo, tudo bem. Abra mão da sua individualidade. Consegue? Abra mão da sua individualidade. Senão, a gente vai ter que sempre colocar um limite para a gente se relacionar. E toda relação que tem esse limite relacional nunca vai ser plena. Não é bom. É o que Deus fala para o Adão. Não é bom. Toda relação que tem um limite relacional não é bom. Sabe aquela pessoa que você fica pensando, não, eu tenho que chegar nela, mas peraí, eu não posso brincar, eu não posso tá com o cabelo despenteado, eu não posso falar tal palavra, eu não posso fazer tal coisa, eu não posso... Chega, você não sabe nem o que falar, você fala, porque eu não sei, se eu falar de repente uma palavra errada, acabou nossa amizade. É duro, é triste, por quê? Porque tem barreira, porque a sua individualidade está ali, está reinando. Então tem que abrir mão da individualidade. Viver a pessoalidade. Amém? Glória a Deus. E nós vamos encerrar aqui com o clássico desafio. Vocês conversaram durante a semana? Vixe! Conversaram durante a semana? Depende do que você chama de conversa, né? Pois é. Pode colocar, Wagner, por favor? Tem uma conversa para você ali. Para você bater um papo em casa, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus irmãos.
Sabe os limites da relação, sabe? Sabe aquela gaveta que você fechou e proibiu seu marido de abrir? Sabe? Sabe aquele armário que você trancou e falou para sua esposa, se botar a mão aqui o bicho vai pegar, sabe? Então, o que a partir de agora precisa deixar de ser só meu para se tornar nosso? O que a partir de agora precisa deixar de ser só meu para se tornar nosso? Porque, meu irmão, e não vale videogame não. PlayStation é dele, deixa. Meu irmão, o problemão, de verdade, não pensa que é o diabo tentando destruir sua família, é o inimigo que está furioso com você. O problemão mesmo é que você quer continuar sendo você e só você. Esse é o grande problema do teu casamento, da tua família, da tua relação com os teus filhos, com os teus pais, com os teus irmãos, com os teus amigos. O problema é esse. Não, pastor, é que o diabo está se levantando contra a minha família. O diabo está se levantando contra mim. Meu irmão, sim, eu não sou advogado do diabo. Mas ele tem mais o que fazer. Puxa vida. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo e só um diabo. Aí você acha que ele olhou e falou assim, nossa, eu vou lá destruir a casa do Cláudio. Ele não precisa, sabe por quê? Porque a gente faz isso sozinho. Ele não precisa porque é a gente mesmo que está fazendo isso. E você vai ver como as coisas podem ser diferentes a partir do momento que a gente toma posições diferentes. A partir do momento que a gente muda a forma de pensar, a forma de se posicionar, a forma de agir. Deus nos abençoou para nós vivermos juntos em comunhão. Uma só carne é dividir a mesma essência. É estar na mesma página, apontado para a mesma direção, desfrutando dos mesmos objetivos. Respirando o mesmo ar, pisando no mesmo chão, é um só. Não tem coisas que você decide sozinho, porque você não vive sozinho. Não tem coisas que são só suas, porque você não vive mais sozinho. Não tem coisas que você resolve, porque você vive mais sozinho. Não tem coisas que você puxa só para você e vive ali preso na sua individualidade. Não tem mais isso. Então, por favor, perguntem-se. A partir de agora, o que precisa deixar de ser só meu para se tornar nosso? Tempo, decisões, dinheiro. Você acredita, aqui, de novo, aqui isso não acontece nessa igreja, glória a Deus. Mas você acredita que ainda existe, agora, século 21. A gente já saiu da pós-modernidade, a gente já está na neomodernidade, outra coisa, já o mundo já mudou, já tem inteligência artificial, já tem robô humanoide. E você acredita que ainda tem cabra que chega em casa e fala para a esposa, eu trabalho, eu sou o dono do dinheiro, Você acredita que existe ainda isso? Aqui não tem. Mas lá fora, você acredita? Ah, eu sei que faz sua comida, né? Eu sei que lava sua roupa, eu sei que arruma sua casa, né, bonito? É, né? É. O que precisa deixar de ser só meu para se tornar nosso?
Você acha que só porque é só você que trabalha, que é só você que toma as decisões financeiras da sua casa? Você casou com uma mulher, você não contratou uma empregada. Tempo, decisões, dinheiro, rotina, prioridades, sonhos, dores. O que tem que deixar de ser só meu para virar nosso? De novo, eu coloquei algumas observações. Eu tenho que conduzir os meus irmãos em amor. Então, eu coloquei algumas observações ali. Por favor, não é para negociar, tá? Ah, não, então a partir de agora o dinheiro é nosso, mas a rotina quem escolhe sou eu. Não, você escolhe isso, eu escolho aquilo. A gente não está falando de negociar, a gente está falando de comungar, de decidir junto tudo. Não é para negociar, não é para convencer, é para oferecer. Unidade, eu gostei muito dessa frase, viu? Unidade não nasce de acordos, nasce de rendição. Unidade não nasce de acordos, nasce de rendição. A gente acabou de cantar aqui, né? Musiquinha do Papai Noel, você sabe? Ho, 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 ho. Essa estava guardada faz tempo, gente, faz tempo. Olha o foco, olha o foco, olha o foco. Oh Deus, tem compaixão. Eis-me aqui, rendido estou. Então eu espero que esteja mesmo. Espero que você esteja rendido, que não seja só uma música, porque unidade não nasce de acordos, unidade nasce de rendição. Rendido estou. Aberto, livre da minha individualidade, das minhas questões mal resolvidas. Vamos botar tudo isso na mesa? Vamos resolver isso juntos? Resolver os nossos traumas juntos? Não precisa resolver sozinho, não. Tem alguém com você, tem alguém por você. Tem alguém que é você. Osso dos seus ossos, carne da sua carne. Amém? Vamos ter um minutinho de oração? Fica de pé, por favor, comigo. Ixi. Deixará, portanto, o homem, papai e mamãe, deixará no passado aquilo que é passado, deixará os costumes que nos atrapalham a viver como um casal e uma família, deixará as comparações que se faz, olha a minha mãe, não sei o quê, olha o meu pai, deixará. Deixar, render, ofertar. Eu gostaria muito, de todo o meu coração, de pedir para você ofertar a sua individualidade hoje para a sua família. Esse é o meu pedido para você. Ofertar a sua individualidade para a sua família.
sacrificar a sua individualidade. Você não se basta. Você não dá conta sozinho. Você não foi feito para dar conta sozinho. Lembra do que Deus falou? Não é bom que o homem esteja só. E o homem é a raça humana, tá? Você não nasceu para viver sozinho, ou para decidir sozinho, ou para tomar atitude sozinho, ou para resolver seus conflitos sozinhos. O que eu gostaria muito de desafiar você hoje é se você está disposto a abrir mão da sua individualidade em favor da sua família. Se você está disposto a retomar a discussão sobre aquele assunto que você sozinho já decidiu que nós não íamos levar para frente, porque eu não quero. Então, abra mão desse eu aí, por favor. Vamos voltar a colocar esse assunto na mesa. Vamos puxar esse assunto de novo para conversar? Porque eu não tomo decisões sozinho. Amém? Se você tiver acompanhado aí, procura aí o seu acompanhante, sua acompanhante. Gabriel tá triste que tá sozinho hoje. Quer dar um abraço aqui, meu irmão? Mas só hoje, hein? Só hoje. A Bia é braba, viu? Se tiver acompanhado aí, procura aí o seu companheiro, sua companheira. E, gente, faz um pacto aí de coração. Fala, rapaz, eu quero mesmo de verdade, que esse trem aqui dê certo, que a nossa família seja tudo o que ela nasceu para ser, o que Deus construiu para ela ser. Eu quero que seja mesmo. E eu sei que é difícil, é mesmo, é sim. Abrir mão de você, da sua individualidade, daquilo que você quer, é difícil demais, mas é possível. Dê esse passo, por favor. Amém. Dá um cheiro no Gabriel aí também. Amém. Eu queria que, se a pessoa não está aqui com você, mas pensa nela aí, pensa nele também, não tem problema. E se você não tem em quem pensar, pense. Brincadeira. Esse louvor eu não gosto. Se você não tem em quem pensar, por enquanto, saiba que você faz parte de uma grande família. De uma família de amigos e irmãos. E que da mesma forma, você também não deve viver sozinho e resolver sozinho e caminhar sozinho e achar que a vida se define sozinho. Você pode fazer isso junto com a gente.
Nós podemos fazer isso juntos, nós podemos andar juntos nas nossas dores, nas nossas fraquezas, nos nossos desafios. E não precisa vir de pantufa, não. Pisar fofo, não precisa, não. Ai, pastor, é que eu tenho medo de atrapalhar. Ó, você deu sorte que eu sou crente. Senão você ia ver o que eu ia falar para você. Tem medo de atrapalhar o quê? Isso aqui é família, gente. É para a gente viver junto mesmo, assim, em união. Que se a gente não puder abraçar você nas suas dores, como que a gente vai celebrar com você as suas alegrias? Então são as duas coisas. A gente está aqui para desfrutar a alegria e para chorar as tristezas. A gente curte o que é bom, a gente chora o que é ruim, a gente faz isso junto. Amém? Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, obrigado por podermos refletir um instantinho aqui sobre a sua palavra, sobre o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor quer de nós. Te agradecemos de todo o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vivermos em comunhão e a vencer de fato aquilo que é o nosso pior inimigo, que é nós mesmos, a nossa individualidade, o nosso ego. Vencer o nosso desejo de estar certo, de ter razão. Ajuda-nos a nos entender de fato como família, como uma só pessoa, uma só fé. Trabalha, Senhor, no nosso coração nessa manhã de hoje, para que isso seja um fato realmente, para que isso seja uma verdade realmente. Os casais que estão aqui, Deus, que o Senhor os abençoe. Se até hoje nós colocamos limites entre o que é meu e o que é seu, entre um espaço de um e o espaço do outro, não invada o meu espaço, não toque nesse assunto, se até hoje nós vivemos como dois, que o Senhor nos convença hoje a finalmente viver como um. Não há distinção, não há separação. Nós somos um só. O Senhor nos uniu e nós somos um só. Que isso esteja claro em nós, nítido em nós. Que o Teu Espírito Santo convença o nosso coração, para que haja perdões nessa manhã aqui de hoje, para que haja reconciliações nessa manhã aqui de hoje, ó Deus. Restaurações, para que essa família seja tudo o que o Senhor quer que ela seja. Para que essa família alcance tudo o que o Senhor quer que ela alcance. Que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós. Que o Teu Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Que o Teu Espírito Santo forme e molde o nosso caráter. Para que os nossos corações se encontrem definitivamente. Eu sei que a nossa individualidade resiste. Da mesma forma como as crenças resistem à nossa fé, a individualidade resiste à comunhão, resiste à união.
Mas nós queremos ofertar a nossa individualidade hoje, Senhor, sacrificar a nossa individualidade hoje no altar do Senhor, no altar da nossa família. Nós queremos sacrificar a nossa individualidade. Para viver a plenitude da comunhão. Não é bom estarmos só, não é bom resolver as coisas sozinho, não é bom dar o seu jeito, não é bom viver como se o outro não existisse, não é bom e não é bom. Que sejamos convencidos hoje disso. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. 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 Senta um segundinho aí, por favor. Amém aí? Amém? Boa. Então você tem um desafio durante a semana aí, tá? O Vagnão já compartilhou lá no grupo? Já? Já tá lá no grupo de WhatsApp da igreja. As perguntas lá para a gente fazer. Tá lá disponível e bora conversar então. Bem, nós estamos chegando ao término do nosso encontro aqui. Espero que você tenha refletido bem, que Deus tenha tratado o seu coração. Espero mesmo. E, meus irmãos, a gente vai agora para os nossos momentos de contribuição. E eu quero pedir para você que contribua, se você quiser. Você não é obrigado a fazer isso. Se você quiser, se você puder, e o quanto você quiser, contribua de todo o seu coração, com alegria, com amor, com graça e com fidelidade. Contribua de todo o seu coração. E a gente fala se você quiser, se você puder e o quanto você quiser, porque isso aqui pra gente é fundamental, de verdade. Falaram para mim esses dias, falou, pastor, se você continuar falando assim, a gente não vai conseguir pagar o aluguel da igreja. Eu falei, olha, se a gente não conseguir pagar o aluguel da igreja, a gente volta para o coworking, eu não tenho problema nenhum com isso. Problema para mim seria se eu tentasse de alguma forma convencer você a fazer algo que você não queira. Ou prometer para você algo que Deus não prometeu. Ou iludir você com algo que Deus não disse, para poder tirar de você algum tipo de recurso. Meu irmão, eu estou numa boa. Se a gente um dia não conseguir arcar com as despesas aqui, o coworking é a menos de um quarteirão. A gente já saiu de lá. Não tem problema nenhum. Deus não habita nessa estrutura. Se a gente for para o coworking, Deus vai com a gente. Se a gente for para a pracinha ali no estacionamento, se não tiver nenhum coworking, Deus também está lá com a gente. Então, meu irmão, de todo o seu coração, se você entende o que a gente está fazendo aqui e acha que de fato o que a gente está fazendo aqui é relevante, sério, transformador, então, por favor, coloque o seu coração nisso também e contribua, tá bom? Tem QR Codes, olha que chique, QR Codes espalhados por aí, em alguns lugares você vai encontrar, e aqui na frente também, talvez o celular não pegue a câmera, mas tem espalhado por aí, e também a chave Pix, a galera que acompanha a gente também à distância, inclusive agradecer a galera que acompanha a gente de longe, de outros estados, de outros países, e que contribuem também com a nossa estadia aqui. Deus abençoe vocês. A nossa chave Pix é Pix, que original, né? A nossa chave Pix é pix@batistamosaico.com.br.
pix@batistamosaico.com.br. Amém? Glória a Deus.